Uma vida com sentido é uma vida que se vive melhor. Quando a gente tem um sentido de vida, tem um porquê de fazer as coisas. Um dos motivos, o motivo mais forte da minha vida, que faz com que eu continue, mesmo nos momentos que eu não tenho motivação, nem vontade, é o meu propósito. Se eu não tivesse esse propósito, eu já teria desistido. É justamente porque eu tenho essa missão de vida, que eu tenho esse propósito, de poder transformar as pessoas em gigantes, esse chamado que Deus colocou no meu coração, que faz que eu continue em frente, mesmo depois de tudo que eu já passei. Quando na sua vida você tem esse propósito, essa missão, esse sentido de vida, você consegue prosseguir e viver muito melhor. No momento que as coisas dão errado, você já está com a mentalidade diferente. Você não perde, você aprende. Você começa a expandir, a crescer e a se desenvolver. Desde a época que eu comecei a ter esse propósito, eu percebi uma coisa. Eu estava de noite uma vez, aí eu estava pensando, né, assim, eu tinha acompanhado uns vídeos da internet de uns caras ajudando as pessoas. Aí eu fiquei de noite pensando, aí me veio o sentido na mente de duas opções. Ou eu escolhia continuar, ou eu escolhia desistir. Só que era uma decisão que eu ia tomar para a minha vida. Uma decisão de vez que eu ia tomar. E essa decisão ia fazer a diferença total na minha vida. Se eu desistisse, eu ia seguir a vida normal, eu ia ter um resultado, eu ia meio que evoluir um pouco, crescer um pouco, melhorar um pouco. Meio que a minha vida até que seria boa, uma vida mediana, comum. Mas se eu escolhesse continuar, aí sim ia aparecer muitas opções de melhoria. E na hora que veio o sentido, eu, sem hesitar, eu escolhi continuar. Quando eu escolhi continuar, aí já me veio a visão na hora. A visão de como eu tinha que olhar para a vida. Eu recebi a visão de como eu tinha que olhar para a vida. Todas as coisas que vão acontecer a partir deste dia para mim é para o meu benefício e para o benefício da minha evolução, do meu propósito de vida. Aí todas as coisas que o universo manda para mim, se eu tiver essa visão de que isso é para eu melhorar, aí eu estou sempre crescendo. E você pode pensar assim, mas e se acontecer de você vacilar, de você errar, perder essa visão, perder o sentido? Eu já perdi o sentido. Mesmo depois de tudo isso, eu ainda cometi vacilos, erros, aí eu fiquei com a minha visão meio sem clareza, eu fiquei mediano, medíocre, parei de dar o meu melhor, mas aí, com esforço e dedicação, eu pude retornar. Eu pude voltar a me dedicar de verdade. Eu pude voltar a perceber aquilo que antes estava oculto. Aquelas coisas que estavam fazendo mal para mim, eu comecei a perceber. A gente pode pensar, ter esse pensamento limitante, que é, se você errou, já era. Não, não já era não. Existe uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Se você ainda está vivo, pode ser tarde, mas não é tarde demais. Você pode fazer a diferença a partir desse momento. Você pode se dedicar muito, se empenhar muito, fazer o seu melhor e ainda assim não ter o resultado. Mas lembra do propósito? O seu objetivo principal não é o resultado. É o progresso, é a evolução, é a melhoria. O resultado ele vem como consequência. Não a consequência que você espera, mas uma consequência que você faz acontecer. É importante entender isso. Sentido de vida. Sentido de vida não é motivação. Você pode estar sem motivação, mas ter um sentido de vida. Como você pode estar sem sentido de vida e até estar motivado. Você pode estar motivado para fazer pequenas coisas, um desejo ali, uma metinha pequena ali. Mas quando você tem um sentido de vida, você tem um norte. Sentido de vida tem a ver com norte. Quando você tem esse norte, esse sentido de vida,
Ai, mosquito. Quando você tem esse sentido de vida, esse norte, você sabe para onde ir. Você sabe o que precisa ser feito. Você sabia que a gente sabe o que precisa ser feito? É comum, e eu já vi muito isso, de dizerem que é porque a pessoa não sabe o que fazer para dar o próximo passo, ela não sabe o que fazer para ter o resultado. Só que na realidade, a pessoa sabe. Claro, quando a pessoa está seguindo o propósito dela, o sentido de vida, aí ela consegue saber. Só que não é o saber informação, é o saber noção. A pessoa tem a noção do que é para ela fazer. Quando ela tem essa noção do que é para ser feito, aí sim ela consegue seguir no rumo do propósito dela. Porque todas as vezes que a gente está nesse sentido principal de vida, que é a nossa missão, a gente consegue ser mais feliz, a gente se sente melhor, a gente tem mais resultado. E às vezes não é só resultado físico, são mudanças, a transformação, uma nova mentalidade. Tipo assim, eu tô aqui gravando o vídeo. Quando eu tô gravando esse vídeo aqui, muitas coisas aconteceram. E uma delas foi justamente muriçoca. Muriçoca de dia, né? Essa muriçoca que tem no mato. Teve vários outros vídeos aí no canal que eu gravei que não tiveram muriçoca. Elas vieram justamente nesse vídeo que eu ia falar desse tema, para te ajudar a ter mais sentido na vida, para que você busque um sentido na vida, né? Justamente. Pois é justamente isso aqui, que a gente, quando vai fazer uma atitude que verdadeiramente é a que a gente vai evoluir, às vezes acontecem situações que vêm que a gente pode pensar que é para o nosso mal, só que na realidade essas situações elas são para testar se a gente realmente quer fazer aquilo. Às vezes quando você começa, né, o seu processo, tipo no começo quando eu comecei, a gente sente aquela energia, aquela motivação. É tipo que nem um avião quando decola ele não gasta mais gasolina, eu acho que é assim. Tipo, precisa de mais energia. A gente tem tudo aquilo. Só que quando a gente já tá no processo, aí não precisa mais. Só que não entender isso faz com que as pessoas achem que não tem mais jeito, que não consegue mais, que perdeu o sentido. E como eu já disse para vocês, motivação é uma coisa, sentido de vida é outra. E ainda assim, com a muriçoca, né? Porque ela estava arrodeando sempre na parte aqui de trás. Ainda assim, eu decidi vir gravar o vídeo. Na sua vida, quando você tem esse sentido de vida e você quer buscar melhorar, quer seguir o seu propósito, vão acontecer situações como essa. E é aqui que é importante não desanimar. Eu já cometi esse erro de desanimar. Quando a gente desanima, o resultado que a gente quer vai demorar mais tempo. Tipo, eu já era para eu ter muito mais resultado que agora. Mas devido a erros que eu cometi, de desanimar, eu abri espaço para negatividade na minha vida e agora eu tô me resolvendo. Tudo isso. Quando eu falo, não abre espaço para negatividade. Não escute aquilo que vai te afastar do seu sentido principal de vida. Não desanime. É porque eu já cometi esses erros e eu sei que prejudica. E foi graças a eu perceber isso que eu estou podendo aqui falar isso para vocês não errarem também. Tem um ponto aqui que é importante. No sentido de vida, a gente quer buscar um sentido de vida. Na realidade, se a gente for buscar um sentido de vida para ter um sentimento, uma sensação, nesse caso vai ser difícil encontrar.
Por quê? O sentido de vida, apesar da palavra sentido, não é de sentimento. Você não busca o sentido de vida para ficar sentindo. Uau! Você encontra o sentido, você recupera seu sentido de vida, você encontra o seu propósito. E aí, no decorrer da sua vivência, você vai ter momentos que você vai sentir toda aquela emoção, você vai receber insights, você vai ter ideias, você vai ter motivação. Não é que você vai ter isso a sua vida inteira até morrer, mas são tipo frações da sua caminhada. O que vai realmente fazer a diferença para que vocês entendam essa questão de sentido de vida é entender esse processo. Porque você pode recuperar o sentido de vida, mas se você voltar a cometer os mesmos erros anteriores, aí você pode perder o sentido de vida de novo. É importante manter esse sentido de vida. Se você tem interesse em lições de vida para te ajudar a viver melhor, no link aí da descrição do vídeo tem o meu e-book chamado Lições de Vida. São 44 lições para você ler que vão fazer a diferença na sua vida. Se você tiver interesse, é só adquirir. Esse aqui é o vídeo, eu fiz ele para te ajudar a viver melhor, a crescer e a evoluir.